Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a professora Diane Marques, professora de Ciência do Ensino Fundamental 2. E aí, preparados para mais uma semana de estudos? Eu espero que sim. Meus queridos, como vocês já sabem, nós estamos estudando a unidade 4 com o título O Clima na Terra, Dinâmica e Previsão. Bom, vocês sabem que nós estamos quase no final do segundo bimestre, né? Estamos caminhando para o final do bimestre. Daqui a pouco já vem as avaliações. Vocês sabem também que vocês têm um trabalho bimestral para me entregar. Então, peço que vocês procurem cumprir com prazo para que não atrase a prestação de contas, né? Das nossas notas. Então, peço que vocês respeitem a data de entrega do trabalho, tá bom? Principalmente você, meu aluno online, que está em casa. Então, eu peço que você acompanhe, né, as datas direitinho, que você faça o seu trabalho com muita atenção. O seu trabalho bimestral vale 30 pontos. É uma nota de extrema importância. Por quê? Porque ela ajuda na hora da gente somar e tirar a nota bimestral. Então, eu peço que você preste bem atenção na hora da elaboração do seu trabalho, que você procure se dedicar e dar o melhor de si. Tudo bem? Então, vamos lá então para a nossa aula de hoje, né, meus queridos? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da página, lá na página 46. Então, pegue seu livro didático nesse momento, abra na página 46 e vamos então para a nossa aula de hoje. Bom, meus queridos, vocês já aprenderam então que clima é diferente de tempo, né? O tempo, ele é uma característica atmosférica momentânea, né, daquele momento. E o clima já é uma característica atmosférica a longo prazo, em um determinado prazo de tempo bem mais longo, mais ou menos os 30 anos, né? E aí a gente estava falando sobre essa diferença nas últimas aulas, né, de tempo e de clima. Falamos também sobre os fatores que influenciam essa mudança de clima, né? Então, nós sabemos que nem o clima de uma região não é igual ao do outro no nosso planeta Terra. Então, há essa diferença. Então, existem fatores que influenciam para que ocorra isso. E aí, nós aprendemos que esses fatores são os fatores astronômicos e os fatores terrestres. Os fatores astronômicos vocês já aprenderam, e são aqueles fatores que são interligados com o movimento, né, e com a inclinação do nosso planeta Terra. Já os fatores terrestres, né, são aqueles fatores que estão interligados à questão da latitude da região, da altitude da região, em relação ao relevo, à vegetação, à maritimidade e à continentalidade. Isso são alguns fatores, né, que nós já vimos durante a nossa aula. Outro fator também que interfere, né, principalmente na variação do clima de um ambiente, de uma determinada região, é a questão do fator da circulação atmosférica. A circulação atmosférica, ela interfere diretamente no clima de uma determinada região. Na última aula, nós falamos, então, sobre a circulação atmosférica. Então, na nossa aula, eu expliquei para vocês o quê? Que eu mostrei aquela imagem, né, em que a gente via aquele acúmulo de nuvens sobre aquela região, que era a região amazônica. Então, ali nós aprendemos que quando você tem ali a formação, né, de muitas nuvens, automaticamente você já sabe que quando se tem muitas nuvens, a gente tem uma baixa pressão. E aí, automaticamente, esse tempo ele é instável. Então, você vai ter fortes ventos, chuvas intensas. E quando você está numa região que você tem poucas nuvens ali formadas, né, pouca circulação do ar sendo formada ali naquela região, você tem uma região de alta pressão. E aí isso vai resultar em quê? Em um tempo mais calmo, né? Com poucos ventos,
uma baixa probabilidade de chuvas. Então, a pressão naquela região, ela com certeza vai ser mais alta. E aí nós aprendemos também na nossa última aula sobre o movimento de convecção, que é aquele, né, que quanto o ar ele fica mais frio, ele mais denso ele fica, então automaticamente ele vai descer. E quando o ar ele está quente, né, ele fica menos denso e automaticamente ele sobe. É o que acontece no movimento de convecção, né? Então, no movimento de convecção você observa isso. Falamos também, né, além disso, falamos da formação da brisa marítima. Então, a formação da brisa marítima ela se dá porque na região da praia é a região sólida, então a areia ela aquece mais rápido, automaticamente há uma formação de massa de ar quente que sobe, e aí acima dessa massa de ar quente, abaixo, você tem a formação de pressão baixa, né? A menor pressão. Então, a brisa marítima, a gente sabe que ela é aquele vento, né? Frio, ele é bem característico de praia. Então, durante o dia, a areia da praia ela esquenta mais rápido do que a água. Então, isso faz com que o ar ele também esquente. E aí, esse ar mais quente, ele fica menos denso e aí ele sobe, deixando uma região debaixo dele de menor pressão. Então, o mar, né, ele sopra para essa região esse ar mais frio, né, devido a essa baixa pressão debaixo dessa massa de ar quente que subiu. Então, essa brisa do mar, que é esse vento frio, acaba que ocupando, né, essa região de menor pressão que fica embaixo desse acúmulo dessa bolha de ar quente que sobe na hora que vai haver a formação da brisa marítima. Outro ponto também que nós vimos durante a nossa última aula da semana passada, outro ponto que nós vimos foi a formação das nuvens, né? Nós aprendemos que as nuvens, elas nada mais são que água condensada, né? Então, todo mundo tem a impressão de que as nuvens é como se fosse vapor, mas a verdade é que a nuvem ela não é vapor, ela nada mais é que gotículas de água condensada, né? Ou seja, a água no estado líquido. Então, essa massa branca que as pessoas veem no céu e que acham que são nuvens, nada mais são que água condensada. Essa que é a verdade. E aí, para que haja a formação de nuvens, nós aprendemos que é preciso que esse vapor de água ele se condense e que a formação das nuvens se dá através de alguns fatores. Então, quando se forma nuvens, a nuvem ela pode se formar por 4 fatores. Ela pode se formar por uma superfície estar aquecida por algum motivo. As nuvens elas podem se formar também quando há convergência de ar por causa de uma região de baixa pressão. Há também formação de nuvens quando há o levantamento de ar em razão da topografia, ou seja, de características, né, artificiais e naturais de uma determinada região. E as nuvens também elas podem se formar quando ocorre também levantamento, né, de alguma região, ou levantamento de massa de ar em frente, né, ou seja, ao longo de frentes frias. Isso foi alguns pontos que nós observamos, então, na nossa aula da semana passada.
E aí hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo aqui na página 46, vamos então observar essa imagem da página 46. Aqui nessa imagem, né, como a gente consegue aqui observar, a gente observa bem aqui nessa imagem. Vou diminuir um pouquinho para que a gente possa visualizar. Então aqui a gente vê então uma bolsa de ar quente, né? Essa bolsa de ar quente, ela está próxima à superfície terrestre. E a gente observa que conforme ela vai subindo, né? Conforme ela vai subindo em latitude, a gente observa que aqui ela está em 300 metros, depois ela passa para 600 metros, depois para 900 metros. Então a gente observa que essa bolsa de ar quente, ela vai subindo, né, em latitude, e automaticamente ela vai se expandindo, ela vai ficando maior. E aí, se você observar, ao mesmo tempo que ela se expande, ela também vai esfriando, né? Olha o resfriamento acontecendo, né? Então, aqui no ponto inicial, a temperatura dela é de 10,5 graus Celsius. Aí a bolsa de ar vai subindo, vai se expandindo e a temperatura também vai caindo, né? Vai esfriando, ó, de 7,5 graus Celsius, depois desceu para 4,5 e por último chegou em 1,5 graus Celsius, ou seja, esse resfriamento ele é responsável pela condensação, né, de parte desse ar úmido, né? E são essas gotículas que você tem aqui da água em estado líquido que a gente consegue identificar como uma nuvem, né? Então, a nuvem nada mais é que a água, né? A água líquida condensada. Já que nessa segunda imagem, né, à sua direita, a gente percebe que essa bolha de ar quente, né, ela vai se expandindo. E aí, essa expansão dessa bolha de ar, ela vai crescendo, né? A expansão vai acontecendo, o volume dela vai aumentando, né? E aí a gente vê que essa movimentação é uma movimentação ascendente, né? Que esfria a massa de ar que você observa aí e faz com que não perca calor, né? Ao contrário, ela vai se resfriando. Então, esse padrão de massa de ar quente que sobe e se expande pode ocorrer em centenas de quilômetros aproximadamente na mesma altitude, até suas temperaturas se alterarem significativamente com o aumento do volume dessa massa de ar. Outro padrão também que se repete é o movimento do ar de regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão. Nesse caso, pense que quando a porção do ar sobe na atmosfera, ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão, né? Então, quando a porção de ar ela sobe na atmosfera, ela deixa próximo à sua superfície uma região de baixa pressão, que será preenchida pelas massas de ar, né, do entorno ali daquele local, dando origem, então, aos ventos. Vamos falar, então, agora um pouquinho sobre a circulação geral atmosférica. Então, falando agora sobre circulação geral da atmosfera, então a gente sabe que no nosso planeta existem regiões, né, terrestres que elas apresentam alta pressão e baixa pressão. E aí, esse fato de apresentarem alta e baixa pressão
vai dar origem, né, a movimentos do ar. Isso a nível em escala global. E aí, essa baixa e essa alta pressão que vão ocasionar esse movimento grande, né, de uma escala a nível de escala global de massa de ar no planeta, vai fazer com que se originem os ventos alísios. E aí nós temos que entender o que são esses ventos alísios, né? Os ventos alísios, eles são ventos que ocorrem durante todo um mês nas regiões subtropicais, sendo muito mais comum na América Central. Eles são o resultado da acessão de massas de ar que convergem das zonas de alta pressão nos trópicos para as zonas de baixa pressão no Equador, formando assim um ciclo, né? Por isso que são chamados de ventos alísios, né? Porque fazem esse ciclo de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. E esses ventos, eles são ventos úmidos que provocam chuvas nos locais onde eles convergem. Por essa razão, a zona equatorial é a região das calmarias equatoriais chuvosas. É por isso que a nossa região, ela tem muitas chuvas, né? Justamente por isso. Então, ali naquela região, a principal região, né, que ocorre a incidência desses ventos alísios são essa região perto da linha do Equador, onde a incidência dos raios solares costuma ser bem maior e a temperatura é bem mais alta, né, que cria essa região, então, de baixa pressão. Então, essa diferença de densidade, de pressão atmosférica, de temperatura do ar, né, vai haver, então, essa questão desse transporte de massa de ar e também de calor entre as regiões do nosso planeta Terra. Então, a gente observando, então, essa ilustração aqui da página 47, não sei se vocês conseguem ver aí, vou ampliar um pouquinho aqui. Então, a gente observando, então, aqui essa imagem da página 47, a gente nota, né, um padrão, a gente vê que há um padrão de deslocamento, né, que se repete. Há esse padrão de deslocamento das massas de ar, ou seja, do ar que circula, né, no nosso planeta. E esse deslocamento, ele vai se repetir, né, entre as diferentes latitudes. E a gente vai ver que os ventos alísios, bem aqui, ó, com você, não sei se você consegue observar, mas essa região aqui é a região que há a formação dos ventos alísios, né? Então, nessa região aqui, a gente observa que os ventos alísios, eles percorrem, né, essa região, e também que a gente observa que há um desvio de ventos dessa região do lado leste para o lado oeste. A gente observa isso. E essa questão desse desvio, né, dos ventos, nessa região que há essa formação dos ventos alísios, esse deslocamento, esse desvio desses ventos, se dá da região leste para a região oeste, através de um efeito chamado de efeito Coriolis. Então, esse efeito Coriolis, ele é um efeito que faz com que o ar, né, nessa região em que há a formação dos ventos alísios, ele sai desse lado leste para o oeste. Então, os ventos
alísios, né, que são formados nessa região, perto da linha do Equador, eles têm esses desvios dados, né, da região leste para oeste. A gente observa aqui na imagem, da direita para a esquerda, graças a esse efeito chamado de Coriolis. A gente vai ver então melhor, mais detalhadamente, essa questão desse efeito Coriolis. Nós temos que entender também que essa movimentação do ar no nosso planeta Terra vai afetar diretamente o clima nas regiões do planeta. A nossa região, por exemplo, que é a região amazônica, a gente sabe que ela é uma região que ela está perto da linha do Equador. E aí, por ela estar perto da linha do Equador, ela é uma região em que você tem massas de ar mais quente, né, sendo produzida. E automaticamente, por produzir essa massa de ar mais quente, a gente sabe que abaixo dessa massa de ar a gente vai ter uma região de baixa pressão. E a gente sabe que é onde a gente vai ter a formação, né? A formação maior dos ventos. É por isso que a região amazônica, que é essa região em que a gente vive, ela é uma região muito carregada de chuvas, né? Praticamente o ano inteiro. Justamente por isso. Por ser uma região de baixa pressão, né? Onde você tem formação de bolsas de ar com mais frequência, e abaixo dessas bolsas de ar quente você vai ter uma região de baixa pressão, e aí automaticamente você vai ter formação de ventos, e aí automaticamente você tem uma região em que você vai ter períodos de chuvas mais intensos, né, e mais corriqueiros. E aí é uma coisa que vai acontecer durante o ano inteiro. Então vamos ver aqui o efeito Coriolis. Então vamos entender o efeito Coriolis. Ele diz assim que para entender o efeito Coriolis, pensem em um avião ou uma bala de canhão que sai do centro do Polo Norte em direção à linha do Equador. Aqui, ó. Como você vê aqui na imagem A. Você tem aqui a linha do Equador, né? E ele diz assim, imagine que sai uma bala daqui da região norte em direção, né, essa linha do Equador. Se a Terra estivesse parada, isto é, se ela não realizasse um movimento de rotação, o objeto faria uma linha reta, como mostrado pela figura A, como você vê aqui nessa figura. Mas a Terra gira e tudo que está nela se movimenta na mesma direção. Por isso, o avião ou a bala de canhão chegaria à linha do Equador, em um ponto mais a oeste do ponto original, como mostrado na figura B, porque não giraram com a Terra. Essa alteração na trajetória ocorre com as massas de ar e com as correntes de água nos oceanos, sendo chamados de efeitos Coriolis. Assim, grandes movimentações de massas de ar ou de água no hemisfério norte desviam-se para a direita e no hemisfério sul desviam-se para a esquerda, pelo mesmo motivo. Os furacões do hemisfério sul giram no sentido horário e no hemisfério norte giram no sentido anti-horário. Então, esse efeito Coriolis, né, é esse efeito em que a gente vê a movimentação do planeta Terra, né? Como exemplo aí, se você tivesse uma bala de canhão, né,
Então, se você tivesse uma bala de canhão que saísse aqui do Polo Norte em direção à linha do Equador, você veria, né, se nosso planeta Terra, se ele não se movimentasse, você veria a bala de canhão, ela seguir esse trajeto em linha reta. Mas, como o nosso planeta, ele é um planeta que ele gira, né? O que é mais comum de você ver? Você observar o que está acontecendo aqui na imagem B. Que o que aconteceria com o trajeto, né? Dessa bala de canhão. Ela não vai fazer uma linha reta, ao contrário, ela vai fazer um trajeto mais voltado para o oeste, em relação ao seu ponto original, que é aqui no centro. E aí uma coisa que ele salienta aí nesse ponto é que isso acontece, essa alteração de trajetória, ela vai acontecer, né? Esse efeito Coriolis, esse efeito Coriolis, ele vai acontecer, é um efeito que vai acontecer nas massas de ar, vai acontecer também nas correntes da água do oceano. Então você vai ver isso, né? Você vai ver a movimentação da massa de ar e da água no hemisfério norte se desviar para a direita. E as massas de ar e a água dos oceanos do hemisfério sul, eles vão se desviar para a esquerda, né? Graças a movimentação do nosso planeta Terra e graças a esse fenômeno, né, de efeito, né, Coriolis. Tá bom, meus queridos? Então, vamos então para nossas atividades de hoje. Bom, esse foi o nosso livro didático, né? Vamos agora para o nosso livro de atividade do aluno, para as nossas atividades de hoje. Vocês sabem que a professora vai deixar a atividade para casa, né? Como já é de costume. Nós temos atividade para casa. A professora vai deixar questões em PDF, os alunos de educação inclusiva, vocês receberão em anexo a atividade de educação inclusiva. Vamos então agora para o nosso livro de atividades. No nosso livro de atividade, você irá fazer a página 25, questão 13, 14, 15, 16 e 17 da página 25 e irá fazer também a página 26, que é essa página que você está vendo na sua tela, questão 18, 19 e 20. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós continuamos então nossos estudos amanhã, tá bom? Faça suas atividades do livro de atividade, tire foto, mande para mim no privado. A mesma coisa, meus queridos, em relação à atividade para casa. Quando estiver pronto, você tire foto, mande para mim, tá bom? Para você prestar conta que você acompanhou a aula, que você estudou, tá bom? Que você está estudando em casa. Então, tire foto e envie para mim para fazer a entrega dessa atividade de hoje. Não esqueça, procure seguir sempre a data de entrega do seu trabalho bimestral, meus queridos, tá bom? Para que a gente não venha se atrasar. Então, é isso, meus amores. Boa tarefa para vocês. E até a próxima aula. Tchau.